Saudações, o meu nome é Diego Sofiati e hoje nós vamos falar sobre choque de gerações, que é uma coisa meio cringe. Há 2 semanas, no Twitter, ocorreu um choque de gerações, né, entre a galera que são os millennials, que eu faço parte, e a geração Z. E nessa discussão foi desde calças skins até mesmo a disputa pela juventude. Nós millennials, nós nascemos junto com a internet no caso, a internet doméstica. Isso nos proporcionou uma infância totalmente na rua e uma adolescência mesclada entre uma rua e um MSN, um Orkut. E esse conflito, esse choque de gerações, ele é diferente daquela ideia que a gente tinha na nossa época sobre uma disputa entre emos, roqueiros, hipsters, funkeiros. A diferença principal aqui é o tempo. É sobre o tempo que nós estamos falando, principalmente sobre a passagem do tempo. Contudo, não é só a geração que muda, é toda a realidade. As coisas que estavam presentes na nossa formação, da nossa infância, da nossa adolescência, não faz mais parte dessa geração. Elas são basicamente hoje história. Uma palavra em especial, a palavra alemã, chamada Zeitgeist, ela pode nos ajudar nessa compreensão da passagem do tempo. Ela pode ser traduzida como espírito do tempo. Basicamente, o que ela está querendo nos explicar é o clima das ideias. Pense que as ideias são exatamente como um ambiente físico, um ambiente natural, onde você pode saber se determinada situação como a nuvem, se vai chover ou não, se é um dia ensolarado. No ambiente das ideias, onde se você encontra as questões morais, intelectuais e culturais, ocorrem nuances, sutilezas, como essa passagem de clima que acontece no mundo natural. Só que nem todo mundo é perceptível a ela. Um exemplo sobre essa questão do que é um ambiente, pense no ambiente natural, ambiente físico. No ambiente físico, você pode perceber uma nuvem ou um vento muito forte, para você ter uma ideia de como é que vai ser o clima. No ambiente das ideias, você pode perceber ali que é um ambiente composto pela intelectualidade, pela moral e pela cultura. E olhando esse cenário, né, esse ambiente, você pode perceber alguma coisa mudando ou não. Você pode perceber um clima. E, particularmente, é o que está acontecendo hoje em relação ao conflito, ao choque de gerações entre os millennials e a geração Z. Querendo ou não, os millennials estão percebendo essa mudança no clima. E essa mudança veio de maneiras muito engraçadas, como simplesmente abolirem o boleto, simplesmente abolir a calça skinny, que é uma coisa... abolirem o litrão, que é o santo graal dos millennials, vamos dizer assim. Talvez nem tanto, mas o que é interessante é como essas coisas estão sendo discutidas, porque como uma geração passada, a ideia é: você vai envelhecendo e tudo aquilo que foi feito, que foi da sua formação como uma pessoa adulta, acaba se concretizando, acaba se parando no tempo. Acontece isso com a moda, por exemplo. A moda, ela chega um momento que ela tem esse momento que ela para. É claro que depois, às vezes, pode ter um renascimento daquela moda em alguma outra época. Só que o que está acontecendo é exatamente isso. Os millennials estão percebendo essa transição da juventude. Ou seja, nós hoje somos... Todas as gerações, todos os milênios hoje são adultos. E agora a juventude está na mão da geração Z. São eles que vão ditar o que vai ser uma música jovem, o que vai ser uma vestimenta jovem, qual é a música que as pessoas vão escutar nessa faixa etária. E, como eu falei,
coisas curiosas aconteceram no Twitter relacionadas a isso. Só que tem uma coisa muito interessante que eu gosto sempre de ressaltar, é que faz pouco ou nenhum sentido falar sobre esse choque de gerações, por exemplo, em locais mais afastados da metrópole, em zonas rurais e em sociedades que são isoladas. Essa tentativa que o ser humano tem, né, de especificar as coisas, de rotular, então não faz sentido, por exemplo, nessas sociedades mais afastadas e sociedades literalmente isoladas. Um jovem de Nova York, hoje, um jovem de 16 anos, tem mais em comum com um jovem de São Paulo, que também tem 16 anos, do que esse jovem de São Paulo tem com um outro jovem que está no interior de Minas, que claramente, hipoteticamente falando, não seja um local que não tem internet, não tem um acesso à tecnologia e informação como uma metrópole. Um outro ponto muito interessante para a gente discutir essa questão do choque de gerações é a relação entre história e memória. História, de fato, a ciência que estuda os acontecimentos e a vida do homem. E a memória, aqui, por mais que alguns só conheçam a ideia de memória como uma ideia, um conceito nas ciências naturais, ela também está presente nas ciências humanas, por exemplo, a própria história, como eu disse, filosofia e arquivologia. E a memória, ela carrega subjetividade. Por exemplo, se tentarmos montar um quadro da nossa infância, perceberemos que nós vamos deixar de fora alguns momentos e possivelmente a gente também nem vai perceber que a gente está deixando isso de fora. Nesse caso, a memória também ela é seletiva. Assim, quando a gente está lidando com esse choque de gerações, nós estamos percebendo isso. Nós estamos percebendo uma geração que já deixou de ser jovem e agora, quando pensa na juventude, está pensando numa coisa que já se passou. Uma coisa muito interessante que a gente pode perceber na humanidade é como outras pessoas do passado falavam sobre os jovens. Por exemplo, alguns pensadores e filósofos. Não importa se a gente está há 1000 anos antes de Cristo ou em 2021, percebemos que o choque de gerações eles sempre acontece e sempre acabam nessa relação de renegar agora os que são jovens, como se eles estivessem destruindo aquilo que era de fato a nossa juventude. E não importa se a gente está 1000 anos antes de Cristo ou em 2021, o choque de gerações é um fenômeno que acontece e basicamente ele é uma disputa da juventude. De maneira aplicada, podemos perceber essa mudança no mundo dos jogos da seguinte maneira. Milênios cresceram tendo os jogos apenas como lazer. Jogavam no final de semana, no final da tarde. Não tinha muita perspectiva do que se podia fazer com os jogos além disso. Já a geração Z não. A geração Z nasceu com a possibilidade de ser um jogador profissional. Recapitulando a ideia de choque de geração, eu disse que essa passagem do tempo não é só sobre ficar mais velho. O mundo muda também, a realidade muda. E nós também podemos perceber isso através das profissões. Na minha época, na época dos milênios, sonhávamos em ser astronauta, bombeiro. Já a geração Z não, a geração Z sonha em ser youtuber, sonha em ser streamer, jogador de LoL, jogador de Free Fire, entre outros tipos de profissões que agora são mais fáceis e palpáveis da gente perceber, dado o avanço tecnológico. E para a geração depois da Z, possivelmente existirão profissões que hoje a gente não tem nem ideia, nem imagina concebê-las.
Eu sou Diego Sofiati, formado em filosofia, e se você quiser conhecer um pouco mais sobre esse mundo gamer, sobre uma ótica de muitos especialistas, te convido a se inscrever aqui no canal Projeto One Pixel e até a próxima.